Bom, pessoal, então voltando aqui para a segunda parte da revisão, agora a gente vai continuar falando sobre as paisagens. Então, como eu expliquei para vocês, paisagem é tudo aquilo que a nossa visão alcança, né? E aí a gente tem uma diferença entre paisagem natural e paisagem cultural, certo? Então, só para reforçar isso, paisagem natural é como essa daqui, em que a gente tem elementos predominantemente naturais, certo? Tem algumas paisagens hoje em dia que ainda são predominantemente naturais, mas apresentam alguns elementos humanos, como, por exemplo, regiões onde a gente tem um espaço rural, por exemplo, né? Ali é praticamente tudo natureza, mas a gente já tem o ser humano ocupando esses espaços. E esse aqui é um exemplo de paisagem cultural. A gente tem alguns elementos naturais aqui, mas como vocês podem ver, o ser humano ocupou tanto esse espaço, modificou tanto esse espaço, que a paisagem atualmente ela é mais cultural do que natural, porque a gente apresenta mais elementos humanos aqui, né, os prédios, os barcos e enfim, do que é a natureza, né? Então a gente tem essa diferença. E uma das coisas que tem impulsionado a transformação das paisagens é o fenômeno de urbanização, como a gente acabou vendo aqui no exemplo dessa imagem da apostila na página 12. Então, a imagem aqui à esquerda é da Avenida Paulista, assim como a da direita, só que em épocas diferentes, né? Então, lá no começo do século XIX, a Avenida Paulista era assim, né? Basicamente, é, é um vazio, digamos assim, né? Hoje em dia a gente já tem essa ocupação de prédios, de ruas e tudo mais. Então, a urbanização acabou transformando uma paisagem natural em uma paisagem cultural, né? Urbanização é esse processo de mudança de um espaço rural ou natural para um espaço urbano, para uma cidade, né? Então, a partir desse conjunto de imagens que eu mostrei para vocês, seja da Avenida Paulista, seja das paisagens, vocês podem perceber que a gente tem a ação humana interferindo cada vez mais nas paisagens. Como eu estava explicando para vocês, o espaço geográfico ele tem sido muito modificado pelo ser humano, né? Isso mostra como nós, seres humanos, somos responsáveis pelos impactos ambientais que a gente percebe nessas paisagens, como está acontecendo agora na questão dessas chuvas, por exemplo, a gente também tem uma responsabilidade sobre essas coisas, né? Porque a gente tem modificado demais essas paisagens, tá? Então, sobre paisagem é isso. Agora vamos passar para entender a ideia de escala, né? Então, estou avançando aqui. Pronto. Aqui, olha só. Então, quando a gente está falando de escala geográfica, a gente está falando de vários tamanhos dos fenômenos que a gente estuda na geografia. É aquela aula que eu dei para vocês das caixas, né? Que eu fui do universo até ali o bairro, né? Até a menor escala que a gente teria, que seria de lugar. Mas a gente já vai retomar melhor esse conceito. Então, dentro da geografia, a gente tem uma gama, né, uma diversidade de fenômenos muito grandes que a gente estuda. A gente pode estudar desde uma rua até o planeta, né? No caso desse ano, no sexto ano, a gente vai estudar mais o planeta e nos próximos anos a gente vai aumentando essa escala para entender fenômenos menores, né? Então, continentes, países, etc. Então, eu peguei esse esqueminha aqui para mostrar para vocês. A gente tem lá a escala local ou de lugar, aí a gente está falando aqui, né, como tá mostrando aqui, de lugar, bairro, cidade, município, né? Então, quando a gente está falando
por exemplo, do, da escola. A gente está falando de uma escala local, certo? É disso aqui que a gente está falando. Ou um monumento, como, por exemplo, um museu, um lugar onde a gente vai visitar, isso tudo é lugar, né? Então, a gente está falando de uma escala local. A gente pode ter uma escala também regional, aí a gente está falando de estados, de regiões, né? Como está mostrando aqui. Para cima dessa escala regional, a gente tem uma escala nacional, certo? Como vocês estão vendo aqui. O que que é a escala nacional? Aí a gente está falando de países, né? O Brasil, a gente está falando de escala nacional, a Espanha, a África do Sul, a Ucrânia, a Rússia, enfim. Quando a gente está falando desses países, a gente está falando de escala nacional. Nós temos também, antes daqui da escala global, é que a imagem não está mostrando, mas a gente tem também a escala continental, que aí a gente está falando da associação de países, né, dos continentes. Aí a gente está, por exemplo, falando da África, da América, Oceania, Europa. Isso é a escala continental. E a escala global é o planeta, né? O mundo, né? E aí, quando a gente fala de escala global, a gente não está falando só do planeta Terra, a gente está falando de fenômenos também como a globalização, por exemplo, a internet, a gente pode entender através da escala global, o comércio de mercadorias, a gente pode entender através de uma escala global, certo? Então, não só o planeta, como esses fenômenos que conectam o mundo todo também fazem parte dessa escala global, tá? E aí, quase finalizando nossa revisão, nós temos esses dois últimos conceitos para revisar: o de lugar e o de região. Lugar, gente, como eu já falei para vocês, o que que é um lugar? Lugar é aquele espaço, é o espaço geográfico que a gente dá um sentido para ele. Então, quando a gente está falando de lugar, a gente está falando de um espaço de vivência, como eu coloquei aqui para vocês. A rua, a casa, a escola, porque a gente dá sentido para esses lugares. E o que que é dar sentido? É a gente dar um significado para ele. Então, a escola pode ter um significado para a gente, a nossa rua, a nossa casa, o nosso quarto, né? Todo espaço que a gente constrói uma ideia de identidade, todo lugar que a gente dá um significado para ele é um lugar. Por isso que a gente fala que o lugar é um espaço de vivência. E aqui na página 14 da apostila, como vocês podem ver, é importante saber que o entendimento do que determinado lugar significa ou representa para cada um é particular, pois depende da percepção individual. Ou seja, o lugar é um espaço de identidade, vivência e convivência no cotidiano das pessoas. Então, ainda que a gente frequente os mesmos lugares, cada pessoa vai dar um significado diferente para esse lugar, né? Eu, enquanto professora lá na escola, dou um significado para aquele espaço. Vocês, enquanto alunos, dão outros significados, certo? Então, isso é lugar. E por último, a gente tem aqui região. A região, gente, ela é nada mais é do que um pedaço do espaço. Então, a gente divide o espaço de acordo com diferentes critérios. Pode ser critérios naturais, culturais, políticos, econômicos, depende muito de como a gente quer dividir essa região. É aquele exercício que eu fiz com vocês, de separar a sala, né, em diferentes regiões. Então, quando a gente está falando de região, a gente está falando de cortar o espaço geográfico ou território em um determinado pedaço de acordo com as semelhanças que aquele território, que aquele espaço tem, né? Então, a gente vai cercar
essa região a partir das semelhanças. Apesar da gente dividir o espaço em, em regiões diferentes, essas regiões sempre partem de critérios que mostram as semelhanças que esse espaço tem, das suas características, tá? Bom, gente, eu espero ter ajudado vocês com a revisão. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem. Bons estudos e até mais.